aluno Oeste, o nome, o RA e o termo no chat, por favor. A partir de agora, todo mundo colocando aí 2 minutinhos para colocar. E também avisá-los que quem participar desse encontro e da dinâmica que nós teremos, vai participar também de um sorteio de uma bolsa de estudos de idiomas lá da KNN, que é a Escola de Idiomas, que também é parceira aqui do Centro Acadêmico. Então, eles vão sortear uma bolsa de estudos, tá? Coloquem o nome, RA e termo no chat. Professora Alicia, muito obrigada mais uma vez, tá? A palavra é com você. Muito obrigada, um bom dia a todos. Uma dúvida, só aluno vai participar desse sorteio? Nós não vamos? Pode Posso pôr meu RA? também. Posso pôr? Pode. Né? Muito obrigada, viu, gente? Obrigada, professor Silas, pela honrosa presença aqui conosco, a todos os alunos, os acadêmicos, ao João Pedro, né, o nosso eterno representante do CAD. Obrigada e sejam todos muito bem-vindos, né, nesse sábado chuvoso, para que a gente possa conversar um pouco sobre o Instituto do Refúgio. Como a Ana Letícia falou, e já meio que apresentou, né, a nossa atividade, na verdade, assim, eu quero agradecer também e principalmente, né, ao trabalho, a contribuição da professora Gláucia Sintra, que é uma entusiasta de todas as metodologias ativas e vem, assim, nos ensinando, né, muita forma de trabalhar alternativa, mas que, por questão particular, ela está em viagem e hoje não pôde estar presente. Mas ela foi uma das idealizadoras desse tipo de atividade que a gente decidiu implementar nesse encontro. Né? Então, essa atividade, ela não pretende esgotar a questão do Instituto do Refúgio, que implica aí num conhecimento vasto sobre várias outras questões de direito internacional, mas é um início, é um embrião de uma discussão, é um embrião de uma motivação para que alguns alunos iniciem as suas pesquisas, os seus trabalhos nessa questão, principalmente em razão do atualíssimo destaque que esse instrumento vem ocupando na mídia global, na nossa rotina de vida, né? Em razão aí de vários acontecimentos, em destaque a questão da Ucrânia hoje, mas a gente vem de uma fase de vivência com a questão de refugiados já há algumas décadas, bastante acentuada. Então, isso faz muito necessário o estudo, o conhecimento maior sobre esse instituto. A metodologia utilizada hoje, ela é o seminário relâmpago, né? E, portanto, nós vamos fazer assim um estudo de grupo. Não vai ter um caráter de palestra ou de aula, mas sim analisar a questão a partir da leitura de um texto e discussão. E aí nós vamos formar grupos de leituras. Nós temos um texto, esse texto está dividido em alguns tópicos, obedecendo até o tópico do próprio texto que a autora escreveu, e aí esses grupos vão migrar para links que eles vão colocar aí, em razão da divisão dos grupos, vão fazer essa breve leitura do tópico e uma discussão entre eles, eleger um orador que possa, no retorno à sala principal, trazer a discussão levantada no grupo. E a partir daí, então, a gente abre para uma discussão coletiva e depois vamos ter uma fala do João Pedro
e aí a gente parte para o encerramento da atividade. Portanto, assim, a essência da atividade é realmente fomentar essa questão, assim, da leitura e da discussão em pequenos grupos e depois no grupo todo em conjunto, tá bom? Tudo bem quanto a isso, gente? Ou vocês têm, assim, alguma dificuldade ou alguma dúvida de como que nós vamos nos organizar? Tudo certo por mim. Tudo certo? Então, eu acho que a gente pode ir caminhando para isso. Eu não sei se já deu o tempo, Ana, de vocês verificarem aí a distribuição dos grupos. Senão a gente continua aqui numa conversa para que possa ser agilizada aí essa distribuição. Bom, eu vou informando que esse artigo que nós separamos para leitura, ela é de uma estudiosa do direito internacional da Universidade de Brasília, a Sara Costa Vieira, e ela, nesse artigo específico, ela ela discute os parâmetros de concessão de refúgio do ponto de vista internacional e nacional. Então, ela traz, assim, um breve conceito a respeito do Instituto do Refúgio, faz a colocação de como que isso tem sido tratado internacionalmente e no nosso ordenamento jurídico interno, bem como, o Brasil tem se organizado no sentido de atuar no atendimento ao refúgio, né? Então, nós reputamos um texto bastante objetivo, claro e muito assim, muito condensado para que a gente possa esgotar na leitura e na discussão nesse pequeno tempo que nós temos hoje, tá bom? Então, não é um texto aprofundado, mas ela traz ótimas referências, e a partir daí, depois a gente pode caminhar para uma nova discussão num outro momento, tá bom? Vamos lá ver como é que a gente está aí de distribuição. Já geraram os... Professora, Oi, Pro, tudo bem? Eu já estou separando o pessoal aqui nas salas temáticas, tá bom? É que tem uma galera entrando ainda, aí daqui a pouco, quando tiver tudo ok, eu vou avisar e já vou colocar vocês, tá bom? Obrigada. Tá bom, vamos aguardando então essa entrada, mas independente disso, viu, Vitória, a gente pode já distribuindo e conforme forem entrando, aí a gente vai direcionando para os grupos formados, tá bom? Beleza, Pro, só falta é que eu arrumo, aí entra a gente, aí tipo assim, ai meu Deus. Tá bom. Não, Tá a gente dando... a gente não quer deixar você apavorada não, tá? Para um sábado é bom todo mundo ter calma aqui, mas tudo bem. Sim. De qualquer forma, eu acho interessante ressaltar para todos que estão presentes aqui, deixa eu até ver aqui a lista no chat, né? Que o objetivo, portanto, desse encontro, né, é iniciar essa discussão a respeito da temática dos refugiados, né? E conhecer como que esse instituto ele vem sendo tratado a nível internacional e nacional. O que nós temos hoje de legislação que regulamenta a questão dos refugiados, como que é hoje a organização assim administrativa? Que órgão é responsável hoje no Brasil a respeito para cuidar da questão dos refugiados, né? E aí eu não conheço todos os alunos que estão aqui, mas eu acredito que muitos são ainda do início em alguns termos, né? E nós temos o direito internacional no 9º termo, que é quando, na disciplina, a gente vai estudar principalmente a estrutura das Nações Unidas e vamos conhecer nessa estrutura que existe um órgão responsável para tratar especificamente do direito dos refugiados, e não só em termos de proteção jurídica, legislativa, mas também operacional, né? In loco, nas regiões onde estão tendo um movimento de refúgios, né? E esse órgão se chama Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas
para os refugiados. Esse Acnur, ele atende e ele atua em todos os pontos de países onde existem situações de risco que colocam a população em estado de refúgio, né? Independente desse país ser Estado membro ou não das Nações Unidas, né? Lá no direito internacional, a gente estuda que alguns países, por vários fatores, eles não aderem ao trabalho em comum das Nações Unidas. Então, eles não são os Estados-membros da ONU, né? Mas, independente disso, o Acnur, ele atua em todos os países. Ele tem esse acesso para essa questão. E a gente vê que é uma atuação bastante, assim, eficaz, muito eficiente, no sentido, assim, de buscar a realização dos objetivos, do propósito do órgão, né? Que é de conferir a proteção, o deslocamento, a acomodação dos refugiados, pelo menos num primeiro momento, num primeiro princípio, né? E no Brasil, esse órgão ele é representado pelo CONARE, que é o Comitê Nacional de Proteção aos Refugiados, né? Então, existe, assim, um convênio de atuação entre a Acnur e CONARE, até porque existem também aqui no Brasil várias sedes do Acnur em vários estados, tá? Então, o status que a gente tem hoje de tratamento dos refugiados nesse sentido é internacionalmente pelo Acnur, como aqui no Brasil, o CONAR e também, em conjunto, o Acnur. E, além disso, nós temos também todo um arcabouço legal que traz esta proteção, inclusive muito nova, né? Que é uma legislação mais atualizada, que traz, assim, que confere, né, uma eficácia maior do que o que a gente tinha antigamente, que era simplesmente a lei do estrangeiro, né? Hoje nós temos a nova lei da migração, que ela é a lei 13.445 de 2017, e ela trouxe uma repaginada, né, no que antes a gente tinha, que era o Estatuto do Estrangeiro, que acabou sendo revogado com a nova lei de imigração. E nessa nova lei existe uma capitulação que trata, que regulamenta a questão, assim, de posturas e providências com relação aos refugiados em especial, tá bom? Também temos o decreto, que é de 2002, que recepcionou a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de Nova York, e também um outro decreto que recepciona a Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados. De forma, assim, que nós temos um arcabouço legal que traz, assim, que confere, né, uma regulamentação bastante apropriada e pronta aí para suportar o que nós estamos vivenciando hoje, que é essa situação de refugiados, não só da América Latina, como da América do Sul, e também da África, e principalmente agora da região da Ucrânia, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, como é que estamos? Só estou esperando a ordem aqui para abrir as salas, tá tudo certo. Vamos abrir as salas, já estão direcionados os grupos? Sim, eu vou abrir as salas aqui, e o pessoal está pronto para assumir já. Vou abrir. Então, pessoal, os participantes já sabem que grupo que eles pertencem? Ainda não. Não? Estou abrindo as salas, aí cada pessoal vai ser direcionado e cada um vai orientar. Ótimo. Então, olha, deixa eu falar aqui para o pessoal, os participantes, que cada grupo vai ser acompanhado por um mediador que faz parte
do centro acadêmico, e então eles vão estar acompanhando vocês na leitura e depois aí na discussão, na escolha de um orador para retornar depois aqui na sala principal, tá bom? Então, os mediadores vão aí a postos, trabalhando, acompanhando os grupos. Nós temos como mediadores aqui, deixa eu verificar aqui na minha anotação de grupo. A gente vai ter vamos ter no grupo 1 a Ana Letícia, que vai tratar do tópico do artigo que diz respeito ao refúgio e suas diferenças relacionadas ao asilo. O grupo 2 é coordenado pela Leandra, que vai tratar do tópico do artigo relacionado à proteção internacional dos refugiados. O grupo 3, o João Martins, João Pedro Martins, que vai tratar do assunto, do tópico, a proteção nacional dos refugiados. E o grupo 4, do Jean, que vai tratar da leitura no tópico a evolução da proteção nacional dos refugiados. Né? Tanto a introdução quanto a conclusão do artigo, é interessante que façam aí a leitura para poder se inteirar aí de como que a autora conduziu, finalizando o artigo. Tá bom, pessoal? E nós ficamos aqui nessa sala, aguardando, tirando dúvidas, dando suporte para todos. Que ótimo, tá dando tudo certo, né, Vitória? Então, Pro, eu tô vendo aqui, mas eu acredito que sim. Eu vou pedir um feedback pro pessoal no WhatsApp. Acredito que está tudo certo na sala, Prof. Tem uns 11 minutos ainda para o pessoal, né? Isso. Que ótimo, que ótimo. E o da Fran, foi tudo bem? Ah, foi sim.
Muito bom a palestra da Fran. Que ótimo, eu não consegui assistir, que pena, viu? Muito boa. Temos uns 10 minutos ainda aqui. Uns 8 minutos agora. Marca aqui, eu consigo acompanhar. Ah, você consegue? Sim, aparece aqui que as salas temáticas estão ativas e termina em 8 minutos. Ô, Vitória, você consegue reproduzir aquelas fotos? Eu acho que sim, eu já baixei aqui, é só eu pegar para compartilhar a tela, né? Isso. É um arquivo que, na verdade, é meio que uma aula, mas e tem algumas lâminas que são assim aula. Então, você pode ir direto nas fotos, tá? Tá. Você quer que eu já coloque para compartilhar a tela? Não, eu acho que ainda não, porque primeiro nós vamos abrir a discussão, vamos conversar, aí depois, quando estiver indo para a fala do João, eu te aviso, e aí você começa, porque primeiro eu gostaria, assim, antes de eu encerrar, passar essas fotos. Então, na verdade, você pode compartilhar no momento que o João terminar a fala dele. Então, vamos fazer o seguinte, né, para ficar fácil. Assim que é para pôr a foto, só fala, manda um ok para mim e eu me ajeito aqui. Eu acho Tá, que fica mais eu fácil. mando o ok eu nem sei qual WhatsApp eu tenho em você. Ah, eu tô. Acho que manda no grupo mesmo, não tem problema. Eu estou Tá, lá. eu mando na coordenação aqui, né? Beleza. Uhum. Tá bom, obrigada, querida. Imagina.
Oi, prof. Nosso grupo já terminou a discussão, tá? Já concluíram a leitura e a discussão? Isso. E aí a gente tem uma dúvida. Acho que até mandei lá no grupo, mas aí Sim. depois a senhora essa dúvida pra gente, que ficou, a gente fez a leitura e ficou essa dúvida. Claro. Tá, obrigada. Vocês fazem essa colocação na hora da exposição, né? E depois a gente vai discutir após a apresentação de todos a fala de cada grupo, tá bom? Tá, beleza, obrigada. Ótimo, obrigada eu. Todos os grupos retornaram já, será? O meu sim. Falta só um aluno, eu acho. Um aluno ou um grupo? Não, já voltou. É que o Meet tem esse atraso para voltar todo mundo, mas todos já voltaram. Ah, que ótimo. Então, nós estamos aqui os 4 grupos já? Estamos sim, professora. Ótimo, beleza. Que bom que deu certo compartilharem essa experiência, né, de leitura aí em grupos, em subsalas, né, dentro de uma sala principal. Muito bacana essa metodologia aí que nós estamos experimentando. E aí, então, eu dou início a exposição pelo grupo 1 a partir da percepção que eles tiveram com a leitura do tópico que ficou responsável para eles. Grupo 1, Ana Letícia, do tópico refúgio e suas diferenças relacionadas ao asilo. Ao asilo. O Matheus vai falar. Ótimo. Vamos lá, Matheus. Bom dia, e eu vou falar o que eu entendi sobre a leitura que a gente fez. O asilo diplomático tem o asilo diplomático e o territorial. E o que eu entendi sobre o diplomático é ao local e não pela pessoa. Parte do país de origem em outro país, exemplo, território dos Estados Unidos no Brasil. E o Brasil não pode tentar, tipo, prender essa pessoa porque tá meio que no território dos Estados Unidos. E aí tem o territorial, que se aplica ao indivíduo e não ao território. Seria meio que o recebimento de estrangeiro em território nacional. E aí tem o refúgio, né, que são meio que motivo de perseguição, por exemplo, de religião, grupo social, não meio que aceitam no seu território. Pode ser também motivo de guerra, e aí muda de país em busca de aceitação. E aí foi isso que eu entendi. Principalmente proteção, né? Muito Isso. bem, Matheus, muito obrigada pela participação. Alguém do grupo que quer acrescentar mais alguma informação a respeito da leitura? Professora, quando a gente estava fazendo a leitura, surgiu a dúvida da diferença entre o asilo territorial e o refúgio. A gente não conseguiu compreender muito bem. Se a senhora pudesse explicar para a gente, que a gente tentou pensar, mas a gente não conseguiu chegar a uma conclusão. Qual seria essa diferença? Tá, eu entendi. Nós vamos, assim, abrir uma discussão posterior, né, depois da apresentação de cada grupo, mas só assim, para aproveitar esse gancho, para, assim, associar rapidamente com a leitura, a diferença básica entre esses dois institutos constitui-se no seguinte:
Asilo é de cunho estritamente político, é ligado à perseguição política, ideológica, e é um instituto que se assemelha mais diretamente a uma perseguição individual do que coletiva. O refúgio, nós já falamos assim de um instituto que contempla uma massa, uma população, né? Então, o refúgio, normalmente, ele se dá em questão assim de uma busca por uma proteção, por uma tutela, né, dos cidadãos de determinado país, e não tem um cunho político, ideológico, mas de sobrevivência, tá bom? Ah, entendi. Muito obrigada. Beleza. Vamos então, grupo 2. É o meu. Quem ficou Leandra. responsável por falar foi a Rafaela. Bom dia. Bom dia, Rafaela. A nossa parte falou um pouco sobre o CONARE, né, que é o órgão, e que ele tem a questão de elevar o status de proteção internacional e 2 objetivos, que é providenciar a proteção dos refugiados e promover a implantação de soluções duráveis para essa questão, né, e da efetivação dos direitos mínimos, que o órgão, ele observa as violações dos direitos humanos em relação aos refugiados, e ele garante proteção humanitária do país que o acolheu e dá a ele direitos inerentes que um nacional tem. E também fala que os refugiados não serão devolvidos, deportados ou expulsos ao país de origem, onde eles podem sofrer, né? E isso entra o princípio da não devolução. E fala que é uma questão humanitária, né? Que a gente precisa proteger eles. Basicamente isso que falou a nossa parte. Ok, muito obrigada, Rafaela. Alguém mais do grupo quer fazer algum comentário? Vamos para o grupo 3, a leitura do grupo 3, que é sobre a proteção agora nacional dos refugiados. João, com a palavra. Oi, a gente não deu tempo da gente decidir quem ia falar, porque eu acabei me empolgando para falar. Mas no meu grupo estava a Ana Andrade, a Carolina Penha e a Cíntia. E aí eu queria saber se alguma das meninas se disponibiliza para falar. Eu acho que a Carol tinha demonstrado interesse, que o nosso grupo falou sobre o CONARE, né? Alguma de vocês, meninas, poderia falar? Eu posso falar. Vai lá, Ana. Bom dia. A gente falou um pouquinho sobre o CONARE, né, que é o Comitê Nacional para os Refugiados, que delibera sobre as solicitações de reconhecimento da condição do refugiado no Brasil. Aí tem a lei, que é a 9.474 de 97. O CONARE, ele fica responsável no Brasil por cuidar do refugiado e resguardar seus direitos. Para isso, o refugiado, para ele reconhecer o refúgio, né, ele tem que assinar um termo pela Polícia Federal e aí essa pessoa tem o direito de permanecer no Brasil com status de refugiado. E é isso. Muito bem, Ana. Obrigada pela Obrigada, professora. Obrigada, João. A presença da Cíntia, uma aluna egressa da faculdade, que hoje já está no mestrado aqui na UnoOeste também, viu? Obrigada, Cíntia, de você estar aqui conosco, tá? João, você quer complementar? Alguém mais do grupo? Não, acredito que não. A gente, né, eu procurei, né, dar uma introduzida tanto primeiro internacionalmente, para depois falar nacionalmente, falar também a respeito, principalmente aqui da Venezuela, que o Brasil está tendo muitos pedidos de refúgio, né, na região norte ali, em Roraima, a respeito disso. Mas é basicamente isso. Ótimo. Só complementando, tá? Que a Ana falou a respeito do CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, né? Que tem ampla atuação hoje em quase todas as regiões do Brasil, e não obstante a região norte, né? Como o João falou, Roraima, Rondônia, estar assim com uma área
de entrada maior dos refugiados, né, terrestre, existe um convênio e uma atuação simultânea, tá, do CONARE como órgão administrativo, portanto, executivo, né, do Poder Executivo, com a Polícia Federal, no sentido de, quando ocorre a entrada do refugiado, e já o CONARE atua na ação de recepcioná-lo, de cooperação, a Polícia Federal também, ela já tem uma atuação imediata no sentido de começar a uma identificação do refugiado, porque normalmente, quando eles entram numa situação de vulnerabilidade tão grande que mal tem documentos, às vezes não tem mais documento de identificação, né? Então, a atuação da Polícia Federal é imediata e faz parte, inclusive, de uma dessas previsões legais a respeito de conferir uma rápida identificação do refugiado, tá bom? Vamos lá, então, para o próximo grupo do Jean, que vai tratar da evolução da proteção nacional dos refugiados. Jean, com a palavra. Então, professora, o meu grupo foi o pessoal mais acanhado. Aí eu vou falar pelo grupo, tudo bem? Tudo bem. O meu grupo foi o grupo 4, que falou sobre a evolução da proteção nacional dos refugiados, que o Brasil ele possui uma iniciativa de fortalecer a proteção dos refugiados, criando pontos de atendimento em locais estratégicos, fazendo haver uma maior efetivação dos direitos dos refugiados. E o texto apresentou o reassentamento, que seria o Estado acolhendo o indivíduo, porém o reassentamento não é tido como um direito a esse indivíduo. Seria isso. Bacana, ótimo, porque traz assim o panorama, né, de como que é nacionalmente a tratativa com os refugiados. Bom, eu gostaria de fazer assim uma observação a respeito da introdução desse artigo, né, onde a autora nos apresenta a figura da Hannah Arendt, que na verdade, foi uma grande pensadora do século XX, filósofa, e ela era alemã de origem judaica e estudiosa de uma das universidades na Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial, e ela, na verdade, ela simboliza o renascimento da preocupação com os refugiados a partir da Segunda Guerra Mundial. Foi a partir da atuação incessante dela, por ter sofrido perseguição racial, por ter sofrido a discriminação, né, pelos nazistas com relação a grupos semitas, por ela ter origem judaica, né? Ela foi uma extrema atuante, se refugiou nos Estados Unidos, e a partir de uma grande produção de obras dela, ela tem vários livros escritos a esse respeito, e um deles, que se chama A Condição Humana, é um dos livros assim que de maior assim, influência na questão da formação pelas Nações Unidas do Acnur, que se deu em 1950, né? O Alto Comissariado ele foi regulamentado e formado em 1950 para iniciar essas atuações em campos de refugiados, né? Em locais de alta vulnerabilidade. Então, eu acho muito importante para a gente conhecer assim a atuação de uma pensadora, de uma mulher e que norteou essa necessidade das Nações Unidas passar a se preocupar especificamente com um órgão para isto mesmo, né? Tá bom? Não sei se vocês leram essa parte aí que está na introdução, né? Bom, pessoal, discussões, dúvidas que geraram aí a partir da leitura, como é que vocês estão com isso? Professora, sim. A Larissa Mendes ficou com uma dúvida de qual o intuito do reassentamento. Do reassentamento?
Bom, é necessário, então, a gente verificar o seguinte. Eu vou até passar no final da nossa exposição, da nossa conversa, algumas fotos. Algumas delas eu extraí de alguns arquivos, né? Mas tem uma que foi tirada. Eu trabalhei por 8 anos nas Nações Unidas, em alguns países em situação de vulnerabilidade de guerra, né? Que foi Moçambique, Angola, Botsuana, Nigéria. Eu trabalhava em outra área que não era especificamente dos refugiados, mas em situações de crise nós éramos convocados também para atuar nisso daí. E aí tem uma dessas fotos que eu tirei, que é de um campo de refugiados, né? Na África. Porém, isso para dizer que quando o refugiado ele é recepcionado em determinado país, né, que é o país solicitante, eles têm que assentar, eles têm que acomodar esses refugiados, pelo menos inicialmente, para dar uma condição, ainda que minimamente digna, de sobrevivência, que são os campos de refugiados, que é, assim, uma situação muito triste. São barracas, né, que as Nações Unidas colocam, mas são milhares de barracas, e aí os refugiados ficam lá. Existem campos de refugiados de mais de 30 anos, em que a população acaba realmente morando ali. E quando, eu acho que foi o grupo da Ana que falou sobre o princípio da não devolução, isso daí gera uma situação muito assim de indignidade. Por quê? O refugiado, na verdade, ele foge do seu país, ele perde tudo, ele larga tudo para trás, mas a coisa que ele mais quer é retornar para o seu país. E muitas vezes ele não consegue mais, né, por inúmeras situações. Quando o princípio da devolução trata disso, ele pretende tratar o seguinte: a devolução ela é vedada de forma imediata, ou seja, né, quando o refugiado ele é recebido por um país, ele não pode jamais pensar na ideia de devolvê-lo, ele tem que acolher, né? Porém, a ideia é que, em uma situação de melhoria, deve ser reintegrado no país de origem dele. Só que, muitas vezes, o país também não chega a uma situação de melhoria, né? A ponto de receber esses refugiados. E o reassentamento, ele vem exatamente poder, assim, proporcionar provisoriamente que o refugiado tenha uma convivência comunitária digna, né? Claro que não é para ser eterna, não é para ser duradoura, é uma situação provisória, até porque é uma situação bastante assim. O refugiado naquele local, que é o campo de refugiado, o reassentamento, tratado aqui no CONAR, ele é uma situação assim que precária, né? De instalações, de banheiros, de cozinha, de escolas, né? E então é uma tentativa inicial de receber e acomodar os refugiados, tá, Jean? O reassentamento é a previsão no CONAR dessa situação de campos de refugiados. Muito obrigado. Imagina. Mais alguém para levantar algum questionamento, alguma dúvida com relação às leituras que nós fizemos? Porque senão a gente vai passar para uma outra etapa, que é uma fala do João a esse respeito. Tudo certo por aqui, prof. Tudo certo? Podemos caminhar, então, para essa nova etapa? Sim, vai. Sim. Sim, né? Vamos em frente, então, João, com a palavra. Obrigado, professora. Bom dia, pessoal. Bom, primeiro, fiquei muito feliz da professora ter me convidado para falar sobre esse tema, né? É um tema, como eu tinha falado, né, no nosso grupo, refugiado, a gente sempre
tem crises de refugiados no mundo. Acho que desde a criação do Acnur, na década de 50, sempre a gente escuta assim, a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra. Isso aconteceu em diversos conflitos, tanto no Oriente Médio, na questão de Israel-Palestina, na questão na África, na guerra na Europa, na época da Iugoslávia, Croácia, enfim, e agora principalmente com a guerra da Ucrânia. Né? O número de refugiados na Ucrânia, em 23 dias de guerra, já passa de 3 milhões de pessoas. É atualmente a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, num curto espaço de tempo, em apenas 22, 23 dias. Sendo que desses mais de 3 milhões, pelo menos metade são crianças. Né? Ontem eu estava no Instagram vendo a rede social e aí apareceu um post da ONU. E o Unicef, ele estimou que a cada minuto, 55 crianças estão fugindo da Ucrânia. Ou seja, é uma situação gravíssima e que tende a piorar nas próximas semanas. A gente sabe que a Europa tem sido rota de fuga da maioria dos refugiados no mundo inteiro, né? A gente chega a pensar que assim é uma consequência da própria Europa quando partilhou a África. A partilha da África ali no século... né? Exatamente. No século XIX, eles não se importaram a respeito, quando partilharam a África, das etnias. Por isso que a gente tem tanta guerra civil na África. Eles partilharam da maneira que fossem para eles. Né? Tem uma charge muito famosa que tem todos os líderes da época e tem uma pizza. E eles estão com a faca no meio e as etnias, né, problema delas. A gente teve várias divisões de país, aí, por exemplo, o Congo, o Sudão, que foram repartidos por conta de conflitos internos. E essa crise de refugiados tende a aumentar. Este ano, não parece, mas já fazem 11 anos da guerra civil na Síria, 11 anos desde que a Primavera Árabe começou, e a guerra se tornou, normalizaram. Isso que acontece, infelizmente, nos dias atuais. O mundo acaba normalizando a existência de conflitos e os refugiados a gente vê que são os que acabam mais sofrendo, né? A gente tem, eu estava vendo uma reportagem esses dias do G1, mostrando que além da Ucrânia e essa situação de refugiados, nós temos 7 principais pontos no mundo que estão ocorrendo situações de refúgio gravíssimas, como guerras civis, tanto na Etiópia, no Iêmen. O Iêmen é uma das mais graves do mundo, com questão humanitária gravíssima. A gente também vem do Haiti, que desde a época do terremoto em 2010 tem sofrido guerra civil, questão humanitária muito grave. A gente viu agora há pouco tempo no Afeganistão, quando da saída do exército americano, a quantidade enorme de refugiados tentando fugir do país por conta da entrada do Talibã no poder. Tem até aquela imagem que o avião dos Estados Unidos está decolando e cercado de pessoas na pista. E agora a gente está vendo essa situação da Ucrânia. E um ponto muito importante que a gente tem que observar é que, não sei se é por conta, isso depende de cada região, só para finalizar, claro, a gente vê uma receptividade muito grande dos países da Europa hoje, né? Principalmente ali na Polônia. A Polônia é o país que está recebendo o maior número de refugiados, mas Polônia, Inglaterra, Alemanha, França, e isso, essa receptividade que a gente está vendo com os povos ucranianos, até a Larissa Mendes, a gente estava conversando sobre isso, a gente não vê essa receptividade com refugiados da África, do Oriente Médio, que são muito julgados, né? Então, existe até essas diferenças na própria concessão de refúgio, porque quando uma pessoa que vem do Oriente Médio, que tem as características físicas de pessoas que vivem no Oriente Médio, vão, por exemplo, para a Inglaterra, já acreditam que são terroristas, entendeu? Agora a gente vê uma posição diferente das pessoas que estão vindo da Ucrânia, porque são povos eslavos, geralmente são povos da cor de pele branca, olhos claros, uma diferença muito grande que a gente vê que a própria sociedade tem dado a concessão de refúgio, sendo que todos os povos estão saindo, estão fugindo deste país, do seu país de origem,
em busca de preservar sua vida, em busca de ter uma vida digna e continuar a viver, ainda que tenha deixado tudo para trás. Bom, professor, é isso a minha fala, só para não me alongar, porque eu amo esse tema, mas só para dar uma visão geral aí de tudo isso. É sempre empolgante ouvir o João Pedro, principalmente pela amorosidade que ele tem e identificação, né, com esse tema internacional. Obrigada, viu, João? É sempre gratificante te receber aqui. E esse ponto que o João tocou é um ponto que tem surgido e tem levantado inúmeros questionamentos a respeito de que a Europa tem se movimentado de uma forma extraordinária, e claro, né, não poderia ser diferente mesmo, para receber os refugiados ucranianos, né? Por quê? Porque pertence à Europa. Então, a Europa, como União Europeia, ela está recebendo refugiados do próprio continente e de uma forma que acaba criando uma certa discriminação com os demais refugiados do resto do mundo, que também procuram a Europa, por questões geográficas, né? Acaba que muitas vezes os africanos se refugiam muito mais pelo Mediterrâneo e os árabes também, do que para vir para o Brasil ou para a América do Norte, num primeiro momento, pelo menos, né? Então, essa receptividade que a Europa está dando aos ucranianos tem gerado esse desconforto humanitário, infelizmente, né? Hoje mesmo, eu conversando com uma prima minha que mora na Bélgica, ela me falou que ontem, em um movimento na Bélgica, levantaram 17 milhões de euros para poder receber uma cota de refugiados ucranianos. Quer dizer, é violento a movimentação que a Europa tem feito, mas, em contrapartida, a gente não vê isso quando nós vemos notícias de navios de africanos que ancoram, por exemplo, em portos na Europa e que muitas vezes encontram inúmeras dificuldades para poder, pelo menos, ter um assentamento inicial, né? É lamentável isso, mas isso é uma consequência aí da nossa situação, né? Da situação assim humana, né? O ser humano ele tem essa discriminação velada, infelizmente, né? Infelizmente. Enfim, eu gostaria também de destacar que o Brasil vem sofrendo também esta dificuldade em recepcionar e conduzir da melhor forma possível a questão dos venezuelanos, né? E nós aqui, em Presidente Prudente, a gente já pode sentir como que vem sendo essa necessidade que os venezuelanos têm atravessado. E também nós não estamos tão preparados para receber com essa receptividade que o Estatuto do Refugiado, que a CONARE, que o Acnur traz e tem como cartilha para a recepção. Né? Quer dizer, falta também para nós, como comunidade, como coletividade, um preparo para melhor receber. Eu verifiquei, eu já senti assim aqui em Prudente, nossa, infelizmente um comportamento assim de prudentinos, como se tivessem sendo invadidos pelos venezuelanos e os haitianos, que estão numa situação de procurar renascer aqui socialmente, né? Porque perderam tudo, vieram sem identidade. Então, falta em nós também um preparo social para também recebê-los, tá? Isso é um passo importante e um pequeno passo que cada um tem que começar a dar no sentido dessa cooperação internacional. A cooperação começa por aí, né? Quando eu saio e encontro ali na esquina
uma família de venezuelano que não tem nem roupa para trocar de uma criança que está com a roupa molhada, né? Então, começa por aí essa recepção, tá? Eu convidei aqui o professor Silas, eu não sei se ele está em outra sala. Ai, prof, ele saiu. Ele saiu, né? Eu havia feito um convite para ver se ele queria fazer uma fala, né? E, enfim, eu acho que ele está com outro compromisso, mas então nós vamos caminhando aqui para finalizar o nosso grupo de estudo e coloco à disposição para a gente abrir um novo grupo de uma discussão um pouco mais avançada a respeito, assim, vamos supor, da gente estudar o Estatuto do Estrangeiro, ou então o Estatuto dos Refugiados, estudar a nova lei de imigração na parte que toca aos refugiados. E eu gostaria também de apresentar aqui para vocês algumas fotos, e a gente vai conversando a respeito delas, que mostram, né, o movimento dos refugiados e o quanto isto é assim degradante, é indigno nós vermos assim a população passando por situações assim tão precárias ou tão assim vulneráveis. Vamos lá, eu acho que a Vitória vai poder passar, né? Vou colocar aqui, pessoal, as fotos, só um minutinho. Tá. Depois eu queria fazer uma foto com todos vocês, se puderem aparecer, né, João? Por que só nós que estamos aparecendo, né? Eu não tenho um fundo igual o teu, por exemplo, da Assembleia da ONU, né? Mas tá mutado, João. Tem umas medalhinhas aqui atrás que podem deixar valorizar um pouco o meu cenário. Ah, que a gente já está acostumado, pro pessoal, é igual na pandemia, igual na pandemia. Eu estava até com saudade dessa ideia da tela sem ninguém aparecer. Bem, pessoal, aqui eu separei essa foto, essa é um corredor de refugiados paquistaneses, né? Na verdade, sírios, né? Na guerra da Síria, para a gente ter uma ideia do que é você fazer uma peregrinação de quase 60 quilômetros numa situação de um corredor desse tipo. Vocês se imaginam nesta multidão, com fome, aí é com frio, na verdade, cansados, sem nenhum documento, deixaram para trás nas suas casas celular, documento, objetos que às vezes a gente se apega, né, em casa e acha que não dá para viver sem ele, mas eu saio apenas com uma sacolinha e carregando filho nas costas ou colocando as crianças em situações assim de andar por quilômetros e quilômetros cansados, né? Olha o tamanho desse corredor, qual é a perspectiva de chegada, né? Em uma condição favorável. Então, muito triste a gente verificar pessoas, seres humanos passando por uma situação desta, né? Vamos em frente, Vitória. Aqui já é uma foto mais atual, né? Já o pessoal fazendo a travessia ali do mar. Eu não sei como é que chama esse mar ali que faz a divisa, uma divisa uma parte, é um lago, na verdade, que faz uma parte da divisa da Ucrânia com a Polônia. E aí você vê assim que são mulheres, né? E crianças no frio, sujeitos a estarem molhados, sujeitos às intempéries do mar, porque eles estão em barcos infláveis, inclusive, né? E nessa condição, assim, de serem resgatados no mar pela polícia polonesa, tá? Esse já é uma foto um pouco mais antiga, mas é de uma embarcação que saiu da Nigéria,
A Nigéria faz fronteira ali com o continente europeu pelo mar Mediterrâneo. Então, é um corredor de refugiados assim muito utilizado. E eles não têm critério nenhum para fugir. Eles saem da forma como for possível. Olha, assim, a superpopulação nessa embarcação. E aí são aquelas notícias que a gente recebe, né, de barcos que naufragam, de pessoas que caem no mar, e por conta desta situação. Mas eles não medem nenhum esforço para poder realmente sair e se sentirem aí, depois de uma determinada linha ali geográfica, mais protegidos e supostamente, né, resgatados pela polícia marítima de algum país ali da Europa, né? Então, realmente, assim, eu fico me imaginando, dentro de uma embarcação desta, como que é a condição em que a pessoa fica, né? Tendo que... Já deixou tudo para trás, casa, família, muitos já deixaram filhos também, não conseguiram levar, enfim. É muito, muito, muito indigna essa situação, né? Aqui embaixo, a próxima foto é a foto de um campo de refugiados. Esse campo de refugiados, ele tinha mais ou menos 30 mil barracas. Pode avançar, Vitória. Mais de 30 mil barracas. É uma foto um pouco antiga. Esse campo de refugiado eu visitei. É na Tanzânia, lá na África, e abrigava o pessoal. E a situação é essa, ó, são essas barracas, milhares e milhares e milhares de famílias, né? Com racionamento de água, racionamento de comida, é como se a gente imaginasse também aqueles campos de concentração. A semelhança é muito grande a isso, né? E aí entram os operadores das Nações Unidas, como o pessoal da Cruz Vermelha, Unicef, para poder dar todo o apoio necessário, tá? Aqui é uma embarcação também de africanos, né? E que vão aí partir por quilômetros e quilômetros. Aqui embaixo, pode descer, Vitória, aqui embaixo já é uma foto atual de um campo de refugiados ucranianos na Polônia, tá? Vocês verificam aí, olha, que já arrumaram as camas, cobertores, e eles vão ficar nessa situação até poderem ser destinados a um outro local mais digno, uma casa, para as crianças terem escolas também, né? Vamos lá. Essa também é uma foto atual de uma criança dividindo aí um pedaço de pão, né? É uma situação muito triste a gente verificar essa questão da criança exposta, né, a uma condição de fome, de frio, de incertezas. E aí, mais para frente, essa, para mim, é a foto mais triste que retrata a questão do refugiado, né? Uma criança que caiu da embarcação e foi achada no litoral de Malta, que é uma ilha no Mediterrâneo, né? E retrata qual é a situação, né? Aí você imagina a família como que chegou em determinado local, perdendo a criança no mar, e mostra, né, aí como é triste, é imensamente triste essa situação que a gente não está conseguindo contornar muito bem devido à incidência, né, que vem ocorrendo dos refugiados. E, por fim, eu acho que termina a última foto com esse filme aqui que eu recomendo para todos vocês, que é o Adu. O Adu é a história de uma criança que busca o refúgio na Europa. Eu não vou contar, não vou dar o spoiler disso, né? Mas é assim, é emocionante a gente assistir, apesar de triste, né? Mas podendo, vocês assistam. Eu não sei se ainda está disponível na Netflix, mas é um filme que retrata bem a condição do refugiado africano, tá? Como que ele tenta chegar na Europa, né? Então eu deixo aí para vocês.
esse recado, né, a respeito da tristeza que a gente vem atravessando com a situação dos refugiados. Agradeço a participação de cada um de vocês aqui. Oi. Deixa só, lembrei de um negócio que é uma situação muito, muito triste, mas também feliz, né? Eu tenho acompanhado muito a guerra na Ucrânia, o pessoal no meu Instagram deve ver os resumos diários que eu coloco. Eu lembrei da história de uma criança de 11 anos que ela fugiu sozinha da Ucrânia e ela, na cidade de Zaporizhia, que é a cidade famosa que teve a usina nuclear tomada, a maior usina nuclear da Europa, e ela fugiu sozinha até a Eslováquia, porque a família dele, ele tinha separado a família nessa confusão toda, e a família dele já estava na Eslováquia, e ele foi sozinho, atravessou aí quase que 1.000 quilômetros entre a cidade e a Eslováquia, e ele chegou lá sozinho e ele conseguiu encontrar a família dele. Então, assim, é igual a professora tinha falado nessa foto dessa criança, que quem sofre mais em todas as... Claro que todos sofrem, mas as crianças são as mais afetadas e tem, né, infelizmente, a maior parte das vezes que acontece são essas histórias tristes das crianças morrendo, mas a gente também vê, né, um sopro de alívio quando a gente vê uma história, né, de uma criança que de 11 anos, sozinha, atravessar um país todo a pé e chegar né, na Eslováquia com a sua família, né? Aproveitando, fazendo uma propaganda também, o MOI, né, que é o outro projeto do CAD, a gente está fazendo isso, né? No primeiro encontro eu falei a respeito do porquê tem esse conflito entre Rússia e Ucrânia, né? Muito importante. Eu comecei, para vocês terem uma noção, rapidinho, essa história começa no ano de 482, e aí que vai se desenrolando tudo isso. E aí o nosso tema do semestre é justamente a guerra da Ucrânia e da Rússia, e a gente vai fazer uma simulação do Conselho de Segurança da ONU. Vou dividir os alunos em grupo, e cada grupo vai ser um país, e vai procurar o posicionamento de cada país no conflito da Ucrânia. Então, acho que assim, é o conflito atual que está acontecendo, é muito importante a gente estar acompanhando, porque é como diz, né, a história está passando pelos nossos olhos, e a gente tem que ficar informado. É isso, professor, obrigado. É muito legal. Obrigada, João, pela contribuição, e eu aproveito, assim, para incrementar aí esse assunto, porque, na verdade, assim, para vocês, né, que são aí de uma geração, assim, extremamente bem estruturada em termos de tecnologia, a guerra é uma coisa que ela é igual sempre. Em todas as etapas da história, a guerra ela é destrutiva, ela é violenta, ela é arrasadora e é vergonhosa, né? Porém, hoje a gente enfrenta situações um pouco diferentes, né? Que é esse apoio nas redes da internet, de reencontros de famílias que se dispersam nessas fugas, né? Eu estava vendo sobre isso, o quanto esses recursos hoje estão ajudando nesse sentido, né? E também gostaria de falar a respeito do seguinte: o que a gente mais está ouvindo falar é que está todo mundo, né? Os corredores humanitários estão sendo direcionados todos para a Polônia, e a Polônia está, assim, simplesmente afogada de refugiados que estão chegando, como o João falou, quase 3 milhões estão inicialmente indo para a Polônia, né? Então, os países estão se cotizando no sentido de já ir fazendo esta retirada de refugiados que chegam na Polônia e então são destinados para outros países, como uma forma de compartilhar a ajuda humanitária, né? Então, a Polônia ela é considerada hoje um hub, que eles falam, né? Que é como se fosse assim, hub é um local que concentra e dispersa ao mesmo tempo, né? Isso é muito utilizado em grandes aeroportos, né? Por exemplo, o aeroporto de Londres é um hub para o mundo inteiro. Todos os países do mundo chegam em Londres, como Londres sai para todo lugar.
Polônia é assim também, e tem sido assim na representação dos refugiados, tá? Muito difícil você pensar num país que é relativamente pequeno, eu acho que até, inclusive, da mesma proporção que a Ucrânia, né, em dimensão, estar recebendo 3 milhões de pessoas que não param também de chegar, né? Eu fico imaginando, assim, a estrutura para comportar também todo esse pessoal, né? Então, são aí os reflexos da guerra e nós vamos ainda ter notícias de coisas até mais atrozes do que isso, tá bom? Pessoal, eu agradeço imensamente aí a participação, a presença de todos. Gostaria de fazer uma foto para a gente poder, né? Vamos aí, João? Sou nós na tela? Certeza? Ana não vai aparecer? A Professora. A Vitória, que foi aí uma vitória para a gente, coordenou tudo, né? Coordenou a formação dos links e tudo mais. Perfeita, obrigada, Mavi. Aí, olha só que ótimo, dando uma força, né, na tela para a gente. Senão só a gente vai se destacar, João, né? Mas é isso, gente. Vamos registrar esse encontro. Eu coloco à disposição. Olha a Leandra também, na biblioteca, Leandra. Esse não é um papel de fundo, né? É a biblioteca mesmo. Não, é a biblioteca mesmo, tá liberado já. Ó, a Ana chegando aí também. E assim nós vamos encerrando esse encontro. Eu gostaria assim de agradecer e fazer assim cumprimentar, né, a professora Glaucia, que foi também assim a idealizadora desta metodologia para a gente trabalhar hoje. Ela teria ficado encantada. Né? Ela está assim hoje, agora no momento ela está na estrada, porque se ela tivesse em algum outro lugar ela iria se conectar, mas ela está indo para Campo Grande para visitar a filha, então não consegue conectar na estrada. Mas enfim, é uma das participantes assim ativas, motivadoras e assim contribui imensamente para o nosso trabalho aqui. E eu me coloco também à disposição para a gente voltar a novos encontros. A participação de vocês é muito importante, a participação ativa mesmo, como foi que aconteceu, né? Muito obrigada, viu, pessoal? E vamos em frente. Agora um ótimo sábado para todos. Obrigado pela dedicação, viu, Vitória, Ana, Leandra, Jean, todos vocês. A sua presença, João, é sempre muito, um grande prestígio para todos nós, tá bom? Pessoal, então me despeço aqui e fico à disposição de vocês, tá? Tchau, gente. Um grande abraço. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Tudo de bom. Obrigada.